Olá, professora Liliane, é com imenso prazer que eu começo esse vídeo dizendo sobre minhas vivências e experiências do estágio na educação infantil. Eu realizei meu estágio aqui na cidade de Itaituba. O nome da escola é Centro Primeiros Passos e eu tive a oportunidade de ficar com a turma do Jardim 2. Começo com essa frase desses dois autores, Cabral e Ângelo, dizendo assim: o estágio possibilita uma aproximação da realidade da sala de aula e da escola, sendo que essa leva a uma reflexão teórica sobre a prática, sobre tudo o que observamos e vivenciamos durante a mesma, propiciando ao aluno a oportunidade de aproximar-se da realidade a qual futuramente atuará. Essa frase diz muito a respeito do que eu vivenciei. Ali eu pude compartilhar o que eu já sabia, pude aprender, socializar, interagir com as crianças e eu consegui enxergar a realidade bem de pertinho mesmo do que é vivenciar, do que é ser um educador. As 4 primeiras semanas foi aonde eu tive a oportunidade de observação, aonde eu fiquei ali no canto atrás da sala da turma do Jardim 2 e eu pude perceber todo o contexto que ocorria dentro da sala de aula. Por exemplo, ali eu consegui identificar as crianças que eram mais empolgadas, aquelas que eram mais quietinhas, aquelas que eram mais caladas. Um aspecto muito importante que eu percebi da turma do Jardim 2 é que eles tinham um relacionamento não só de professor e aluno, mas eles eram amigos. A professora ela sabia exatamente ter o seu lado profissional e também ter seu lado de amizade, laço, amor, responsabilidade com as crianças. Algo que me chamou muito mesmo da minha atenção foi que a escola, ela sim faz uso da BNCC. Você consegue perceber ao entrar na sala que as decorações são de acordo para cada idade, para cada turma da criança. Você consegue, através das atividades desenvolvidas pela professora em sala de aula, pelas brincadeiras, você consegue enxergar ali que ela faz uso dos campos de experiências da BNCC. Na minha primeira semana de observação, foi trabalhado pintura e dança dentro da sala de aula. E as crianças, elas ficavam muito empolgadas e muito alegres quando a professora dizia para elas: olha, hoje nós vamos pintar e tudo mais. E essa semana eles estavam até se preparando a escola para fazer uma programação relacionada à Páscoa. Na minha segunda semana de observação, eu pude perceber que a professora ela colocou atividades lúdicas, brincadeiras, para as crianças compreender palavras que começam com a letra D. Brincar é uma importante forma de comunicação e é por meio deste que a criança pode reproduzir o seu cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. Então eu vi isso muito ali dentro da sala de aula, dentro de todo o contexto escolar. Na terceira semana de estágio, eu percebi que a professora ela colocou uma atividade prática sobre pintura, onde ela levou as crianças para o pátio e selecionou vários, prato descartável para as crianças pintar com tinta guache. Então foi muito legal. Eu percebia que tinha as crianças que ficavam: uau, professora, que legal, nós vamos agora brincar e pintar. Aí na 4ª semana, da observação, a professora falou com as crianças de forma bem dinâmica, divertida, sobre a letra D, A professora também chegou a comentar comigo que as crianças estavam atrasadas com relação ao conhecimento de vogais e consoantes, por todo o contexto. Na 5ª semana eu tive o privilégio e a oportunidade de dar aula para a turma do Jardim 2, onde eu explanei uma aula bem dinâmica, bem lúdica, onde eu enfatizei brincadeiras para as crianças aprender sobre a letra D de forma prazerosa. Que eu utilizei garrafas, PET e uma bolinha. E nesse dia também tinha chegado um aluno novo, só que ele era autista, então ele pegou a bola com tudo mesmo e sacou de uma vez na garrafa, que a garrafa voou, sabe? Na 6ª semana eu tive o prazer de contar uma historinha sobre Jonas e o grande peixe, onde eu utilizei materiais lúdicos, fantoches e tudo mais, papéis imprimidos, e eu coloquei as crianças também para participar, 2 crianças, então foi muito legal. Teve 2 crianças falando: nossa, titia, eu não sabia dessa historinha, mas eu achei tão interessante. Na 7ª semana, a minha aula ela foi voltada para matemática, onde eu propus uma aula relacionada aos numerais,
do número 1 a 10. E aí a aula ela teve como objetivo para as crianças aprender a falar os nomes de cada numeral, como também botar na sequência, né, em ordem. E eu me lembro bem que teve uma criança que falou assim: nossa, que legal, professora, aprender os números assim de forma divertida. Nossa, eu gostei bastante. Eu fiquei, nossa, que lindo ouvir isso. Na 8ª semana, na minha docência compartilhada, eu coloquei a ideia das crianças aprenderem sobre o uso correto da água, onde eu utilizei materiais como garrafas PETs e também papéis imprimidos para colocar imagens aonde personagens estão fazendo o uso correto da água. Então as crianças tinham o papel no momento ali, a função de pegar a bola e acertar nas garrafas que elas achavam que estavam fazendo o uso correto da água. Então as crianças ficavam muito empolgadas, elas ficavam naquela empolgação total. A professora regente, né, que lidera a turma, disse: vamos ficar em silêncio, porque a nossa professora está explicando aqui pra gente fazer tudo certinho. Na 9ª semana foi uma aula muito legal também, porque foi aonde eu levei as crianças para conhecer diversas plantas. Eu trouxe plantas diversas mesmo, para elas enxergar a diversidade que existe no nosso mundo. Na 10ª semana, eu já contei uma história lúdica, onde eu utilizei castanhas de verdade mesmo e também um fantoche de cachorro para representar o Tobias, né? Que era essa história do Tobias, que ele tinha responsabilidade, que ele queria ser responsável, porém ele não cuidou bem dos seus pés. Então tinha o foco de ensinar crianças sobre o ter cuidado, o autocuidado do corpo, da saúde. Eu me lembro que algumas crianças falaram assim: rapaz, mas esse cachorro é feio, né? Eu falei: então, crianças, eles estão passando por um processo. Na 11ª semana foi onde eu trabalhei com a turma de Jardim 2 sobre vogais, mais em específico sobre a letra E, que esse foi o foco central da minha aula. E ali eu utilizei garrafas PET também em bolinha, e a criança tinha que acertar, direcionar a bola na garrafa que elas achavam que começava com a letra E. E na minha última docência compartilhada, eu trabalhei ali com as crianças de forma bem dinâmica e também gostosa, né? Porque teve frutas lá, sobre alimentação saudável, sobre legumes e frutas. Eu contei até uma história da dona Maricota com a cesta e tudo mais. Então, as crianças, elas olhavam assim, sabe, para os materiais que eu utilizei e ficavam prestando atenção, sabe? Eu percebia que elas conseguiam ficar ali prendidas, atenção prendida ali no que eu tava falando, no que eu tava contando. E elas tiveram também o prazer de rotular alimentos que são saudáveis e não saudáveis nas colunas, né? Eu gostei bastante da minha professora regente, a Joana Carolina. Além de ela ser docente da escola, ela é diretora também. E ela foi uma professora muito legal mesmo comigo. Ela é extremamente organizada, dedicada, e ela me ajudou muito também. E ela permitiu que eu ajudasse ela na sala. Ela pedia pra mim decorar, sabe, potes, pedia pra mim fazer recortagem das atividades que ela ia mandar para os alunos fazer em casa, decoração também. Então eu ajudei ali a professora da melhor forma que eu pude. E eu tive ali à disposição, né, para poder fazer aquilo com maior carinho e responsabilidade. Então é isso, muito obrigada pela senhora estar vendo e ouvindo esse vídeo aqui. Foi isso e foi muito legal, e vamos esperar até o próximo semestre agora.